Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Dr. André Vidal, médico neurologista, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: Alzheimer e Parkinson. Será que eu posso ter as duas doenças ao mesmo tempo? Então fica com a gente no vídeo que eu vou te explicar direitinho. Bom, como vocês já devem ter visto no canal, tem bastante conteúdo dessas duas doenças, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Mas quando elas podem coexistir? Gente, um paciente que tem doença de Alzheimer, em geral, ele apresenta queixas cognitivas a partir dos 65 anos. Quando é antes dos 65 anos, é mais atípico, a gente chama de início pré-senil, o mais comum acima de 65 anos, caracterizado principalmente por queixa de memória, esquecimentos. Esse paciente provavelmente tem doença de Alzheimer que precisa ser investigada adequadamente com o neurologista. Já o paciente com doença de Parkinson, ele começa a ter os sintomas do Parkinson, com tremor, rigidez, lentidão dos movimentos, em geral a partir dos 50 anos. Só que as duas doenças são neurodegenerativas. O que isso quer dizer, gente? Que o paciente vai piorando com o passar do tempo. Ou seja, o paciente com doença de Alzheimer vai ficando mais esquecido e o paciente com doença de Parkinson vai ficando com mais tremor, com mais rigidez. Só que aqui temos um ponto importante. A doença de Parkinson, depois de longos anos de evolução, nos estágios mais avançados da doença, também pode dar alterações cognitivas, inclusive na memória. Porém, o quadro cognitivo do paciente com doença de Parkinson é diferente do quadro cognitivo de um paciente que tem doença de Alzheimer. Alzheimer lembra principalmente memória, dificuldade de encontrar objetos, e já Parkinson ele vai ter mais alteração que a gente chama executiva, no planejamento. Ele vai ter dificuldade de fazer algumas ações, como dirigir e tudo mais. Porém, a parte da memória não é tão afetada na doença de Parkinson. Aqui tem uma diferença grande. Então, doença de Parkinson, normalmente estágios avançados, pode dar alterações cognitivas que são diferentes de um paciente que tem doença de Alzheimer. Então, na prática, o paciente até pode ter os dois. Um paciente com doença de Parkinson, ele pode ter doença de Alzheimer depois dos 60, 65 anos, e um paciente com doença de Parkinson, ele pode ter alterações cognitivas no final da doença. Agora, para distinguir exatamente se é doença de Parkinson, demência da doença de Parkinson ou doença de Alzheimer em um paciente que tem doença de Parkinson, aqui vale a avaliação de um neurologista. Precisamos ver profundamente com testes cognitivos e exames de imagem. Certo, gente? Então, resumidamente, na teoria, sim, um paciente com doença de Parkinson pode ter doença de Alzheimer, mas lembrem que existe também a demência da doença de Parkinson e isso precisa de uma avaliação do neurologista para fazer essa conclusão. Certo, pessoal? Então, se você gostou do nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe esse conteúdo com aqueles pacientes que têm doença de Parkinson e que também têm doença de Alzheimer. Um forte abraço!